Ai, ai. Só um minutinho. Bom, então vamos começar essa palestra de hoje, que encerra o ano de 2021, mas não encerra o ciclo de palestra programada, porque, em princípio, nós temos mais duas palestras para completar o semestre, né? E que serão feitas em janeiro. Uma possivelmente será o professor Rui Martins, ele já está comprometido, aceitou. Falta discutir o tópico com ele, já dei uma sugestão. E a outra será, essa será possivelmente no dia 11, e a outra, a final, para encerrar o semestre letivo, será no dia 17 ou 18 de janeiro. E aí será um palestrante conhecido meu também, de Mato Grosso, Cuiabá, que ele e um colega vão falar sobre a... Não encontrei nenhum compromisso sobre palestrante conhecido meu também de Mato Grosso. Ah, que bom. Que será uma palestra sobre a economia, o agronegócio, a importância econômica dele na região e, principalmente, o papel do empreendedor e da liberdade empresarial. Então, é uma palestra que eu provoquei-o e ele aceitou, porque é um tema pouco conhecido, pouco discutido, né? E é de suma importância para quem viveu no Centro-Oeste, como eu, por exemplo, sou de lá. Ver o Centro-Oeste hoje, no meu tempo, quando ainda era secundarista, é uma diferença extraordinária. Não tem comparação. E nós não temos conhecimento disso aí. Ok? Então, eu conversei, ele aceitou, então eu pretendo, então, ter ainda mais essas duas palestras, e isso tudo, inclusive, para fazer também mais um esforço de abrir os canais e os contatos externos para melhorar e enriquecer este ciclo de palestras. E que, por sinal, tivemos um enriquecimento muito grande com a aceitação do palestrante de hoje, que vocês já ouviram, professor Glauco Barreira, da Faculdade de Direito, e que hoje falará sobre o STF e esse ativismo jurídico do STF que está incendiando o país, na minha opinião. Um tema muito bom, delicado, mas com certeza ele tem competência de sobra para tratar isso de uma maneira bem acessível para todos nós. Então, obrigado, professor, por ter aceito, por estar aqui conosco. Eu espero continuar conosco no próximo ano. E com o senhor a palavra. Muito obrigado, professor Bosco. É um prazer e um privilégio, uma honra participar desse ciclo de palestras que o professor promove anualmente, ao lado de tantas pessoas capacitadas e com preocupações sadias com o bem-estar individual, societário do país, enfim. O meu tema hoje é sobre o STF e as liberdades individuais. Nós estamos vendo hoje uma situação inédita, um ativismo judicial onde, através do Supremo, o Poder Judiciário, muitas vezes, invade não só a esfera do Legislativo, mas a esfera do Executivo, controla nomeações, vai além daquilo que está na legislação, do que está na própria Constituição, que seria a norma básica e máxima do ordenamento jurídico. Nós vemos o Supremo agir como se de tudo ele entendesse, de medicina, de ciência, de política externa, política interna. Então, realmente, é uma situação muito grave, né? Há quem
venha falando, inclusive, dentro do próprio Supremo, em um semipresidencialismo, em um Supremo Tribunal Federal que exercesse o poder moderador, como se nós estivéssemos na época do Império. É interessante que, na época do Império, dizia-se que nós tínhamos uma monarquia liberal no papel, mas, na prática, ela se tornava absolutista, ou pelo menos era absolutista, quando o imperador queria, porque quando houvesse conflito de poderes, era o próprio imperador que iria decidir qual poder iria prevalecer. E, notadamente, era muito mais fácil ele fazer prevalecer o seu próprio poder executivo. Então, apesar de se garantir ali a separação de poderes, ele tinha essa posição arbitral que o colocava em condição de vantagem, né, contra todos os outros poderes. E o poder judiciário invocar para si um dos 3 poderes, e mais o poder que decide no conflito qual vai prevalecer, é exatamente usurpar tudo, é colocar-se numa posição onipotente. E é exatamente o poder que goza de vitaliciedade para os seus membros, né? É o poder que não responde perante o povo através do sufrágio popular. Então, realmente, tem todas as características monárquico-absolutistas. Essa ideia de que o Poder Judiciário, na sua cúpula, mais particularmente o Supremo Tribunal Federal, gozaria do poder moderador e poderia, com isso, fazer com que o presidencialismo fosse, na verdade, um semipresidencialismo. Tudo isso realmente é grave, é preocupante. Nós sempre tivemos a ideia de que o Supremo Tribunal Federal já é um órgão que tem muitas competências, porque ele exerce o controle de constitucionalidade na via difusa e concentrada. Em alguns países tem a via difusa, em outros tem a via concentrada. Ele exerce nas duas aqui no Brasil. Além de ele julgar aqueles que têm foro privilegiado, né, que têm certas prerrogativas. Já isso era um objeto de críticas. Alguns queriam que o Supremo fosse apenas um órgão ligado à constitucionalidade, não de julgamentos. Alguns acham que deveria acabar o foro privilegiado. E o Supremo, já não achando muito o que ele tem em matéria de competência, ainda vai mais além, porque nós temos aí ele movimentando inquéritos, abrindo inquéritos, que é uma atividade investigativa própria de delegacia, ele exercendo, às vezes, os 3 papéis de acusação, de julgador, de investigador, né? Não sei quantos inquéritos foram abertos. Como é que o Supremo Tribunal Federal tem tempo para isso? Ele que deveria julgar pessoas que têm foro privilegiado e certas prerrogativas, vai julgar jornalistas, vai prender jornalistas sem processo aberto, apenas no plano do inquérito ainda, vai dar ordem de prisão para presidentes de partidos que nem estão tendo mandato, vai cercear a liberdade de expressão das pessoas. Então, realmente, é algo muito grave, é muito grave. Nós podemos observar o seguinte, que quando a Constituição de 88 surgiu, houve 2 preocupações naquela época. Uma era com o chamado decreto-lei. Decreto-lei, que teve muito uso durante o governo militar, mas não tanto quanto medidas provisórias hoje. Tem muito mais medidas provisórias, se nós formos colocar em termos temporais, fazendo comparações proporcionais, do que decretos-leis no período do governo militar. Mas havia uma grande crítica ao decreto-lei, porque o decreto-lei foi um instrumento utilizado pelo fascismo italiano para dar maior expansão ao executivo. Então, queria-se tirar o decreto-lei na Constituição de 88. No final, eles não tiraram, mudaram só o nome, passou a ser chamado de medida provisória. Tem uma história aí de que, se a medida provisória não for aprovada, os efeitos que ela produziu vão ser desconstituídos, mas a gente sabe que, na prática, isso aí não muda muita coisa, quase tudo é convalidado, ou o que é
desfeito é aquele que pelo próprio tempo já seria desfeito e tudo mais. Mas a questão é que se manteve, mudou o nome para criar um eufemismo. Não é o decreto-lei, é medida provisória, como o nome é mais bonito, né? Não é decreto que tem força de lei, é uma medida provisória, mas era a mesma coisa, o decreto-lei também precisava de certas convalidações. Então, nós tivemos a manutenção disso daí. Aliás, essas medidas provisórias foram utilizadas abusivamente pela esquerda, pelo PT, enquanto no governo. Muito. Demais. Muito mesmo. Governos baseados em medidas provisórias. Mas a questão interessante é que a medida provisória, que foi tão questionada, ela requer uma convalidação do legislativo. Ou seja, ela passa pelo legislativo. Exato. Durante essa pandemia, entretanto, o Supremo decidiu que governadores e prefeitos poderiam decidir sobre questões muito mais graves do que se pode através de uma medida provisória, questões que só poderiam ser decididas por estado de sítio, estado de defesa, e governadores e prefeitos podiam resolver por decreto sem a convalidação de qualquer órgão legislativo. Note, se na época da Constituição de 88 você questionava um ato do Executivo Federal que ainda dependia de convalidação do Legislativo e que não era para apreciar liberdades no sentido mais estrito, porque se fosse esse o caso, seria estado de defesa ou estado de sítio, que ainda requer mais coisas, é o presidente que vai estabelecer estado de defesa e estado de sítio, mas vai passar pelo legislativo, ele tem que estabelecer um prazo pré-determinado, não pode ser como esses decretos aí, por prazo indefinido, tem um prazo determinado, tem limites de prorrogação, né? Você tem que dizer exatamente a área afetada, presumindo, então, que não é necessariamente toda a área, quais são os direitos que naquele momento vão ser restringidos, e é interessante que no caso do Estado de Defesa e Estado de Sítio, ele está na Constituição na parte da defesa das instituições democráticas. Então, o objetivo do Estado de Defesa, do Estado de Sítio, é exatamente garantir as liberdades. Vamos supor que houvesse uma ameaça terrorista e os terroristas estivessem planejando bombardear uma igreja. Aí se proibiria, naquele momento, reuniões em igrejas. Note, o objetivo aí era exatamente proteger a liberdade religiosa, ou seja, se eles forem, eles vão ser mortos. Então, vamos momentaneamente, enquanto a gente gerencia aí, vai vencer o terrorismo que está ameaçando as igrejas, vamos parar aqui as reuniões para que a igreja possa continuar. Quer dizer, a ideia do Estado de Defesa, do Estado de Sítio, como a Constituição diz, é a defesa das instituições democráticas. É defender as liberdades. Qualquer restrição é restrição para a defesa, é restrição para garantir a continuidade. Mas o espírito ainda é a preocupação com as nossas liberdades individuais. Então, governadores, prefeitos, aí, por meio de decretos, sem convalidação do legislativo, decretos com prazos indefinidos e tal, com prorrogações infinitas, né, violentaram liberdades, restringiram. E como é que as pessoas que fizeram tanta confusão na época da Constituição de 88 com relação à medida provisória aceitam isso tão facilmente agora? Outro problema na época da Constituição de 88 era a questão da censura. Havia muita crítica ao governo militar, porque houve censura, então a Constituição é exagerada em garantir a liberdade de expressão, de pensamento, livre imprensa, de proibir a censura prévia. Ela é exagerada na insistência quanto a isso por causa da situação anterior. Aí nós vemos agora, como aquele Daniel Silveira, que o parlamentar, que é um representante do povo eleito, não pode falar nas redes sociais, não pode dar entrevista na televisão. Como é que pode ser isso? Porque se ele falar alguma coisa errada e ser, por isso, julgado, apenado, se exceder, é uma coisa. Mas a censura prévia é quando você presume que ele vai fazer isso e já proíbe antes. É o que não pode. Quer dizer, como é que você impede uma pessoa de se expressar, cancela redes sociais das pessoas, determina? Inclusive, no caso de alguns, houve ordem para tirar as redes sociais no Brasil, e quando as pessoas fizeram contas no exterior, para no exterior, como se o Supremo tivesse um poder internacional. É realmente um absurdo. Cadê aquelas pessoas que lutaram contra a censura, que falaram tanta coisa e tal, naquele tempo da Constituição de 88? Por que essas pessoas agora são silentes, né? Então, nós estamos anestesiados.
E outra coisa, professor, é o seguinte, além de ter um dado importante também, é que além da área jurídica e como consequência dela, dessa ação do STF, do judiciário, em grande parte em geral, os sites que não defendem o governo, eles estão sendo aniquilados, asfixiados financeiramente. Eles não podem ter a taxa da monetização, não podem monetizar, tem que tirar a monetização. Enquanto que o outro lado, que faz o que quer, diz o que quer, está o mundo maravilhoso. Ou seja, nós vivemos num país onde ser a favor do governo é crime, ser contra é a liberdade, é a democracia. E é interessante, professor Bosco, nesse caso aí, que se essas pessoas que têm esses programas, esses canais do YouTube, estivessem cometendo algum crime, difamação, injúria, calúnia, eles deveriam estar sendo processados por isso. Mas eles não estão sendo processados por isso. Eles estão sendo impedidos de ganhar dinheiro. Então, é notadamente uma perseguição. Você deixa que eles falem, porque sabe que eles não estão falando nada que seja criminoso. Mas aí você impede que eles tenham a mesma oportunidade de outros de obter os ganhos. Então, é evidentemente uma perseguição. Né? A minha posição, quer dizer, e aí, para esquentar mais o debate, é que isso tem uma estratégia, é parte de um plano maior de corrigir o erro que foi feito no governo passado e que possibilitou Bolsonaro ganhar a eleição utilizando largamente desse meio de comunicação que até então não era utilizado dessa maneira. Ou seja, é evitar que, no ano que vem, essa mídia tenha poder para. Então, eu acho que é um asfixiamento planejado, é uma mordaça planejada e onde, infelizmente, o judiciário o STF assumiu essa função junto com grande parte do Ministério Público. Essa é a minha tese, entendeu? Então, no fundo, é isso. Porque, na realidade, tudo que nós estamos vivendo é uma luta pelo poder. O ativismo jurídico em si é uma luta para o poder, é um instrumento ditatorial que eles têm na mão, que protegidíssimo, é vitalício, não se toca, e eles estão verdadeiros ditadores fazendo no Brasil. Isso que o Brasil vive hoje. É uma coisa incrível, né? Que a gente vê que partidos, grupos políticos, cujos representantes que foram candidatos à presidência da República, mas não obtiveram êxito, esses grupos terminam, mesmo tendo perdido nas urnas, governando o país, porque eles entram com ação no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal derruba algum ato do governo, favorecendo a esses que não obtiveram vitória nas urnas. Felizmente, ultimamente, não sei por que cargas d'água, algumas causas boas foram mantidas pelo STF contra pedido da oposição, principalmente do PT. Rede é uma palhaçada, não existe rede, existe um senador da rede, e é o cara que mais aparece, um senador. E todas as ações são dele, e do PT. Estão lá, derrubar o marco regulatório dos investimentos em infraestrutura sanitária, urbana, e por aí vai. É só o que ajuda o país, não pode. Do ponto de vista, por exemplo, da humanização do direito penal, porque nós tínhamos um direito penal muito desumano no passado. Ele passou por um processo de humanização que coincidiu com o advento, inclusive, do liberalismo, dos valores ligados às nossas liberdades. Uma garantia do direito penal que veio nesse processo de humanização foi o princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Uma garantia de segurança, né? Quer dizer, como a pena no direito penal ela é muito grave, porque ela atinge a minha liberdade. É diferente do direito civil, que a pessoa
não paga uma dívida, isso vai atingir o patrimônio dela, que vai ser objeto, se for o caso de ela não pagar espontaneamente, de uma execução. Mas no caso do direito penal, a pena é a privação da liberdade. É uma coisa muito grave, né? Porque a liberdade é nuclear para o indivíduo. Então, é preciso que a pessoa saiba exatamente o que ela não pode fazer e que, fazendo isso, pode trazer a ela essa pena privativa da liberdade. Exatamente em que momento ela está avançando o sinal no uso da sua liberdade e vai ter como contraforça uma contração da liberdade que ela excedeu. Então, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Embora isso se chame de princípio, né, da reserva legal, na verdade ele é uma regra, porque a gente faz uma diferença no direito entre princípio e regra. O princípio ele tem conteúdo valorativo, tipo, está assegurado a todos a vida, liberdade, igualdade, é um valor que está assegurado. Na verdade, quando eu digo não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, eu não estou assegurando um valor, eu estou assegurando que não vai haver pena se não houver a tipificação do crime pela lei. Eu estou estabelecendo uma regra. É importante a gente fazer essa diferença entre princípio e regra, porque o princípio a gente pode ponderar. Eu posso dizer, olha, até aqui a liberdade de expressão, até aqui é o direito à imagem. Eu posso fazer um equilíbrio. Mas a regra não, é tudo ou nada. A regra é igual aquela história de que não tem mais ou menos grávida, né? Ou ela é aplicada, ou ela não é aplicada. Ou ela está vigente e se aplica, ou ela foi revogada e não se aplica. Tanto que a linguagem dela é absoluta, no caso desse princípio, que, na verdade, como eu disse, é uma regra, a linguagem é absoluta. Não há situação alguma, não há crime, não existe crime. Uma disposição com linguagem absoluta. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Aí vem o Supremo e cria o crime de homofobia, por analogia com o racismo. Não há nenhuma definição do que seja homofobia. E aí você está dentro de uma situação de insegurança. E aí um pastor, um homem idoso, dono de responsável por uma escola, porque disse que menino nasce menino, menina nasce menina, é chamado pelo Ministério Público, porque disse isso, né? Porque recebe uma insinuação de que possa ter praticado um crime de homofobia, porque o Supremo criou uma situação de insegurança, de ameaça, porque ele violou esse princípio da reserva legal. É interessante que tem tinha, né? Eu tenho que falar no passado porque eles mudaram. Tinha um penalista que ainda é muito influente, que ele era muito do gosto da esquerda, porque como ele faz muitas ressalvas à punibilidade, a esquerda gosta muito de vitimizar pessoas e pedir a punição e tal, ele era muito querido. É o Ferraioli, que é um italiano, defensor do garantismo penal. O Ferraioli ele viu o seguinte, olha, se uma lei penal ela diz que alguém deve ser punido por uma coisa, mas essa coisa não é um fato descrito, é uma enunciação genérica, então essa lei penal não pode ser aplicada. Por exemplo, se a lei disser os vagabundos devem ser presos, devem ser punidos com pena de tanto a tantos anos. Quem é vagabundo? Ninguém sabe. Porque em vez de você descrever um fato, ele fez isso, você está dando você está usando uma expressão genérica. Então, para ele, não adiantaria existir o princípio da reserva legal, não há crime sem lei anterior que define, nem pena sem prévia combinação legal, se lá na descrição do crime eu pudesse colocar as expressões genéricas, e dava muita liberdade ao juiz. Então, ele diz, olha, o crime tem que ser um ato, não é ser vagabundo, não é ser isso, ser aquilo, com expressões genéricas. Eu tenho que dizer, fazer isso é a situação criminosa que vai ter uma punição. Aí o Supremo diz que homofobia é análogo ao racismo. Já está violando a reserva legal porque está criando um novo tipo por analogia, sem tipificação legal. E ainda um tipo genérico, que ninguém vai saber o que é, que vai aumentar o número de processos, o número de confusão no Ministério Público. O Poder Judiciário já está cheio de coisas para resolver. O Ministério Público cheio de coisas para resolver. Aí vai se afogar nessas questões, porque por qualquer coisa um grupo LGBT vai dizer que é homofobia e vai gerar demanda e vai gerar dispêndio de tempo, de recursos que poderiam estar sendo investidos em coisas mais sérias. Obviamente que existem as situações que realmente são criminosas em relação ao homossexual, mas elas são criminosas não por causa da expressão homofobia,
Mas porque matar alguém é crime, porque praticar lesão corporal é crime, porque injuriar é crime. E é crime em qualquer circunstância, não é isso? Que é crime em qualquer circunstância. Matar alguém, injuriar alguém, roubar alguém. Não interessa se é preto, branco, homossexual ou não. É crime. Exatamente. Então, por que individualizar? Quando os grupos militantes, professor, LGBT, vão atrás dessa questão da homofobia, eles vão exatamente para as questões que não estão enquadradas nessas situações aí. Eles não vão para essas aí que já existe tipificação. Você fez uma coisa, aí ele vê, isso aqui não dá para ser injúria, isso aqui não dá para ser lesão corporal, isso aqui não dá para ser homicídio, mas a gente não gostou, então vamos dizer que é homofobia. Aí você encharca o judiciário com ações desse tipo, tendo coisas efetivas, importantes para resolver, corrupção correndo frouxo, deixando de ser objeto de investigação, de punição. Isso eu falei do direito penal, essa é a maior garantia do direito penal, a maior garantia de liberdade. No processo penal, a maior garantia é o sistema acusatório. Na época medieval, nós tínhamos o sistema inquisitório. No sistema inquisitório, o que acusava era o mesmo que julgava. E isso fazia com que ele não fosse imparcial. Aí nós criamos a ideia da inércia judicial. O juiz não toma iniciativa, ele é provocado. É um poder que vai acusar, é um órgão que vai acusar, melhor dizendo, né? E o juiz ele é inerte, ele vai só colocar o processo em andamento, colher as provas dos dois lados e tal, e fazer o julgamento. Esse é o sistema acusatório. Ele é triangular. Você tem aqui o que acusa, o que julga e o que se defende, né? O que é acusado. Essa é a maior garantia do direito processual penal. E nós estamos agora tendo uma violação dessa garantia, com o Supremo Tribunal Federal saindo da inércia e provocando a existência de inquéritos. E quando ele não gosta do delegado, ele troca. E joga, e outra coisa, julga, prende e acabou. Ele Se manda prender, é um absurdo isso aí que está ocorrendo. É um absurdo. O Aras aí arquivou uma investigação contra o presidente e o Supremo disse que queria ver a investigação. Como é que pode? E ele cedeu? O Aras cedeu? Pois é, a última notícia que eu vi foi que ele tinha solicitado. Ele tinha solicitado acesso à investigação para poder ver os motivos do arquivamento. Como é que pode um negócio desse tipo? Agora, como é que juristas ficam silenciosos? Pessoas que conhecem as normas jurídicas, sabem o que é que o direito diz. Nós estamos vivendo agora uma prova da estabilidade das instituições democráticas, do constitucionalismo, de toda a ordem constitucional das liberdades. Quer dizer, nós estávamos antigamente num período de normalidade, agora nós estamos num período de tumulto. Essa é a hora de ver se essas coisas funcionam ou não. A gente está vendo que não funciona. A gente está vendo que na hora H, as pessoas que falam tão belíssimamente em discursos sobre isso cedem, ficam silenciosas. Nós estamos vendo uma desconstrução de todas as garantias jurídicas, todas as garantias jurídicas de liberdade. Agora, eu acho, professor, que realmente há uma máquina de poder por trás disso. E é uma máquina, inclusive, que aterroriza muita gente, porque ela tem o poder de punir, ela tem o poder de desmoralizar. E, principalmente, porque as pessoas não se manifestam contra isso, como o senhor colocou. Como é que tantos juristas, tantos advogados, engolem isso aí? Eu me lembro muito que, se eu me permite relatar esse pequeno fato que ocorreu lá em Berkeley, e que é relatado pela Hannah Arendt, naquela época dos movimentos estudantis, 68, por início da década de 70. O pessoal está em aula, assistindo aula,
10% da turma se levanta, não deixa a professora dar aula, ou o professor dar aula, grita e agride, e os 90% ficam sentados e calados. É isso que está ocorrendo na sociedade. Entendeu? E o que está ocorrendo do ponto de vista político, que é importante ressaltar, é que, a partir do ano passado, esses calados começaram a falar, se organizar e ganharam meios de comunicação. Bom, isso resultou na eleição de alguém que eles detestam e que sabe que provavelmente poderá ser reeleito. E aí nós vamos relembrar o Ciro Gomes, relembrar o Paulinho da Solidariedade e outras companhias ilimitadas. Se o Bolsonaro se reeleger, nós estamos fritos. Ou seja, ou derruba, ou se derruba, não deixa ele governar. Entendeu? Então, eu estou trazendo para esse lado, porque tem o ponto de vista jurídico, que está na linha e é totalmente correto, mas nós não podemos deixar de ver esse background ideológico, político, e que, como o senhor sabe muito bem, mais do que eu não sei nada disso aí, isso que o senhor está falando está se tornando universal em todos os países do Ocidente. Brasil, talvez, mais. Mas eu não tenho inveja mais dos Estados Unidos em relação a isso também. É verdade. E da Europa, a Europa muito menos, né? Pior. Com agora o Johnson, que era uma esperança, nada. A Merkel se afundou no barco, e esse Macron, pior de tudo, e por aí vai. E aí? É verdade. É uma coisa interessante que mostra que a Europa não aprendeu com a Segunda Guerra Mundial. O seguinte, nós tivemos a primeira geração de direitos que a gente fala, que são os direitos individuais, né? E aí nós tivemos aquele momento das ideologias coletivistas. O marxismo, dentre outras, mas existiam outras, várias propostas de socialismo, o fascismo, né? O nazismo, tal, aquela ideia de que esses direitos individuais são regalias, são privilégios e tal, e que tem que se preocupar com a sociedade, né? Hoje em dia a gente vê esse discurso aí. Você está falando de liberdade, principalmente durante essa pandemia, isso aí é privilégio, bobagem, reivindicando coisa, tá querendo, é como se liberdade fosse uma coisa insignificante, né? E uma proposta coletiva, uma preocupação coletiva fosse a mais importante. Então, eles trouxeram aquela oposição entre direitos sociais e tal e direitos individuais. Quando terminou a guerra, muitas constituições traziam menção aos direitos sociais. Eles não tiraram, mas eles reinterpretaram. O consenso pós-guerra foi o seguinte: não, nós temos que manter os direitos sociais, mas não interpretá-los da forma coletivista, como houve em regimes fascistas, no nazismo, no comunismo. Nós temos que interpretar os direitos sociais em função dos direitos individuais. Eles são, digamos assim, o núcleo que rege os outros direitos. O que é que eu quero dizer com isso? Se nós observarmos, nossa Constituição de 88 filiou-se a essa corrente, porque nossa Constituição consagra os direitos sociais. Mas a nossa Constituição, na parte das cláusulas pétreas, só tem os direitos individuais, que não podem ser modificados. Alguém diz assim, direitos individuais e sociais são a mesma coisa na Constituição. Se fossem a mesma coisa, tivesse no mesmo grau de posição, de status, né? Então, por que os direitos sociais não estão entre as cláusulas pétreas? Só estão os direitos individuais. Por que os direitos individuais são enunciados antes dos direitos sociais? No artigo 5º. A ordem social e tal, vem lá na frente com maior detalhamento e tal. Mas a primeira preocupação é com os direitos individuais. Então, os direitos individuais, eles dão um norte para interpretar os direitos sociais. Como é que a gente entende direitos sociais? Como é que o momento do pós-guerra reinterpretou para exatamente bloquear qualquer novo coletivismo naquele momento histórico? Eles interpretavam assim: os direitos sociais são apenas instrumentos para aqueles que estão numa posição de desvantagem ter as mesmas oportunidades que os outros que estão em posição de vantagem poderem
exercer os seus direitos individuais. Por exemplo, eu tenho um deficiente físico. Aí eu crio uma rampa para ele na universidade. Essa rampa não vai em nada prejudicar o que já tem acesso. Vai dar a esse que não tem o acesso mais facilitado, por causa da limitação dele, condição de igualação. Né? Uma das coisas mais contrárias a essa visão que eu estou colocando, de se interpretar os direitos sociais de acordo com os individuais, é a política de cotas. Porque o que nós deveríamos ter é o melhoramento das escolas públicas, para que, em igualdade de condições, aquela pessoa que vem de uma escola pública concorrer com o outro. Se fosse o caso, que nós tivéssemos duas escolas públicas, uma escola pública mais rigorosa, como o Liceu do Ceará já foi no passado, e aí se fazia uma seleção das outras escolas públicas, por exemplo, o ensino médio, pegariam os melhores e eles então entrariam, seriam melhor preparados, seria como se fosse uma turma olímpica ali, para ele concorrer em pé de igualdade. Né? No caso da política de cotas, você quebra a lei do mérito, que é a lei natural da educação, você tem ascensão de acordo com o seu esforço e seu estudo, você quebra a lei do mérito nas cotas, para que você possa realizar uma política social ampla e tal. Aí você prejudica aquele que está se esforçando, aquele que está lutando e tal. Então, você desestimula. Então, você tem que criar uma política em que você não prejudica aquele que tem, mas dá àquele que não tem a mesma oportunidade. A maneira de fazer isso aqui, a maneira de fazer isso aí é dando boa escolaridade, no caso do deficiente, criando a rampa, mas note, a rampa não prejudica o que já sobe normal. Ter uma escola pública boa para o que está em desvantagem econômica não prejudica o outro. Se ele estudar, é a concorrência. Seria como analogia, porque eu tenho uma rampa, eu sei que eu posso andar e subir de grau, estou proibido de subir de grau, porque se eu subo de grau e ele não pode, eu estou discriminando. Pois é. Então, é um exagero de analogia, mas não está longe, não, do raciocínio básico dessa dúvida. Você tem que pegar o que não tem condições e criar as condições para ele estar em igualdade de concorrência com o outro. Mas você não vai pegar o outro e torná-lo o vilão da história. Com políticas de revanchismo, então vou tirar dele e vou dar para isso aqui. Não, eleve o outro. Não precisa atacar aquela pessoa. É como nessa questão agora, professor, da vacinação. Okay. Eu sou inteiramente a favor de que o governo faça todo esse esforço que vem fazendo para dar oportunidade de se vacinar quem queira se vacinar. Então, tem pessoas com medo, tem direito à vacina, o governo está preparando para isso. Mas por que essas pessoas estão com raiva de quem não está se vacinando? Por que elas estão com raiva? Se elas estão vacinadas, elas estão imunes. Se aquelas outras não se vacinaram, é porque querem correr o risco. Aí alguém diz, mas elas podem contaminar outros. Bem, vão contaminar os vacinados, então a vacina não presta. Vão contaminar outros não vacinados, os outros não vacinados também escolheram não ser e escolheram o risco. Então, ou seja, a lógica que você usou aí, professor, foi excelente, né? Gostei muito, parabéns. Bom, se eu estou vacinado, por que eu tenho medo do outro que não está vacinado? Se eu tenho medo é porque eu não acredito que a minha vacina vale alguma coisa. Pronto, ou não é? Entendeu? Então, foi excelente. É um exemplo. E você diz, mas o não vacinado pode contaminar o outro não vacinado. O outro não vacinado escolheu o risco tanto quanto esse, porque ele não quis. Ele está escolhendo, se for o caso, né? Aliás, hoje em dia, as vacinas são emergenciais, nós não sabemos todos os efeitos, elas podem trazer coisas boas e trazer alguns efeitos colaterais. Para alguns, esses efeitos colaterais seriam mais graves do que para outros. Ninguém sabe tudo ainda sobre isso, as pessoas têm que ter a liberdade e, ao mesmo tempo, têm que ter o acesso. É tão fácil resolver isso daí. Eu tenho um versículo da Bíblia que diz assim, se depender de nós, tenhamos paz com todos. Eu tenho paz com todos. Eu respeito o que se vacina e eu respeito o que não se vacina. É tão fácil fazer isso daí, mas aí a pessoa quer que aquele outro seja obrigado a se vacinar. A pessoa quer, em vez de ela reivindicar uma escolaridade para concorrer com o outro, ela quer a cota, ela quer como se ela tivesse o prazer de tirar do outro. Ela quer... essa coisa que parece que você tem uma insatisfação com o sucesso do outro.
no sentido de querer rebaixá-lo. Você deve reivindicar que você tem as mesmas oportunidades que ele, para mostrar a sua capacidade. Se alguma coisa está entravando, está obstaculizando, é alheia à sua vontade, uma dificuldade social, então você tem direito de reivindicar que você possa ter a remoção desse obstáculo para você concorrer à igualdade. Mas não é destruir os outros, não é essa política do ódio, do ressentimento, do tribalismo. Né? Então, a visão dos direitos sociais do pós-guerra foi essa. Os direitos sociais são para garantir expansão aos direitos individuais. Aqueles que já têm condições para um ponto excelente. Agora, se você tem a visão dos direitos sociais como inimigo dos individuais, né, aí você começa a falar de coisas coletivas e tal para poder esmagar o indivíduo, então você está voltando ao problema de antes da Segunda Guerra, que levou ao nazismo, que levou ao fascismo. Todos eles falavam nisso, falavam de alguma coisa de bem-estar, de alguma coisa para todo mundo, de proteção, de segurança. Né? Lá na Alemanha houve o incêndio lá... No Reichstag, Aí pronto, nós estamos sob um terrorismo, precisamos de poderes emergenciais e a segurança... Pronto, perdeu-se tudo. Né? Então essas ideias assim que são realmente amedrontadoras. Né? Os direitos individuais, eles são a nossa dignidade. Eu quero saber de direitos sociais que promovam meus direitos individuais, que me levem, portanto, à autonomia, que fortaleçam a minha autonomia, a minha emancipação, não a minha dependência do Estado. Exatamente. Né? Então, a criança... Ou ao contrário, que nós vivemos. Diminuir a nossa liberdade e aumentar a nossa dependência do Estado e das organizações poderosas. A grande luta que nós estamos fazendo isso aí. Quer dizer, então não tem por onde. E, por outro lado, a questão também que o senhor mencionou aí, a questão da inveja, etc., né? E eu acrescento aí duas coisas. Primeiro é o seguinte, é que, na realidade, como acho que tanto foi o Harold Bloom, um escritor americano, crítico literário famoso, né? E também o Mises, na sua obra A Mentalidade Anticapitalista. Muito do que está ocorrendo, e vem ocorrendo desde a Segunda Guerra e continua, agora está violento mesmo, virulento, como varíola, é o ressentimento. E esse ressentimento é explorado pelo pessoal da esquerda, e aí você tem no pessoal da esquerda o moto contínuo de você sempre ter um inimigo. E esse inimigo ser o culpado por aquilo que você está passando. É o preto, é o homossexual, é o isso, aquilo, é o pobre, é o rico, é o chinês, é o japonês, whatever. É isso aí. Então, isso é algo intelectualmente organizado hoje em dia. Entendeu? E nós estamos vivendo isso de uma maneira brutal no Brasil atualmente. Professor, eu vinha no meu carro essa semana pensando nessa palestra de hoje, né? Me veio uma coisa que eu li há muito tempo. Engraçado como essas coisas ficam no inconsciente da gente e na hora da necessidade elas brotam. E eu me lembrei disso que eu li há muito tempo atrás e as ideias fervilharam na minha cabeça. Um outro problema que nós temos no nosso tempo que eu vou falar é esse aqui. Mas, para tanto, eu vou fazer aqui um introito, uma introdução de algumas ideias. A palavra monarquia, né, vem de e arqué, que é princípio ou origem. Interessante que, pela própria palavra, a monarquia já seria absolutista. Nós tivemos depois a ideia da monarquia absolutista, monarquia constitucional. Na verdade, se a gente for ver a monarquia constitucional, ela não é uma monarquia, ela é um governo misto. Por exemplo, lá na Inglaterra, a monarquia constitucional, aí você tem o quê? Você tem o parlamento, e inclusive dentro do parlamento tem uma ala democrática, que é a Câmara dos Comuns, você tem uma ala aristocrática, que é dos nobres. Então, na verdade, não é uma monarquia. O que a gente chama de monarquia constitucional é, na verdade, um governo misto. Monarquia mesmo, ela é necessariamente absolutista, porque arqué, em grego, quer dizer origem ou princípio, né? Inclusive, essa é uma palavra tão forte, né, que na Bíblia Deus diz que ele é a origem. Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele é a origem de tudo. Mas lá na Grécia,
houve os chamados filósofos fisicistas que imaginavam, como sendo arqué a origem, algum princípio que atravessava todas as coisas. Por exemplo, Tales de Mileto achava que tudo era água. Então, uma coisa sólida era água em alto grau de concentração. Ele pegava o gelo e imaginava uma coisa mais concentrada ainda, podia virar uma pedra. Ele imaginava a alma, por exemplo, como fosse um vapor. Mas tudo era água sob alguma forma. Então, a água era arqué, era o princípio de tudo, atravessava tudo. Outros disseram que era o fogo, outros disseram que era outras coisas e tal. Mas a ideia da monarquia era um governo onipresente. Ou seja, o monarca estava em todos os lugares. Por que ele era imaginado assim em todos os lugares? Porque aquelas sociedades, como dizia Spencer, do passado, eram sociedades militares. Então, o monarca era uma espécie de general. Todo mundo era um soldado. Todo mundo era um funcionário público. Então, uns vigiavam os outros. Era como se fosse uma grande estrutura hierárquica. Então, através dos subalternos, mas que tinham pessoas sob sua guarda, o monarca ele tinha olhos para tudo. Ele era o Big Brother, ele via tudo, né? Então, aquilo é que era uma monarquia realmente totalitária, porque a sociedade não tinha oxigenação. O Estado estava em todo canto, porque era toda uma organização militar. Toda a sociedade era militar, como, por exemplo, uma sociedade como a espartana. Então, o que a gente vê agora é isso. Por exemplo, nesse negócio de vacinação, não pode entrar em restaurante e tal, se não apresentar o passaporte sanitário. Houve uma audiência pública na Câmara Municipal, falou o representante da FEComércio e falou um representante aí de uma organização de restaurantes. E eles disseram o seguinte: olha, o Estado está querendo que a gente seja funcionário público. Eu vou controlar quem entra e quem não entra com o passaporte, quer dizer, que o cara me apresenta o passaporte sanitário, eu vou conferir nos registros do Estado para ver se ele realmente está com o passaporte acertado. Se ele não tiver passaporte e quiser entrar, eu vou ter que resistir, eu vou exercer poder de polícia sobre ele. Então, eu estou me tornando um funcionário do Estado. Quer dizer, a gente não vê, mas essa estrutura toda relacionada à vacinação, mas podia ser por qualquer outra coisa. E a gente vê que está sendo por qualquer outra coisa. É o Estado fazendo de cada pessoa um funcionário público. Eu sou o denunciador do meu vizinho, eu sou o denunciador daquele ali, o cara do restaurante lá, ele não percebe, mas ele está trabalhando para o Estado, não é para o restaurante, não. Ele está examinando quem tem passaporte sanitário e quem não tem. Ele tem que resistir como se ele fosse um policial para a pessoa não entrar e tudo. Então, é um Estado onipresente. Todo mundo está virando funcionário do Estado para exercer o controle. Um Estado desse aí não precisa nem contratar funcionário público mais. Ele está fazendo um particular, o homem da linha iniciativa, trabalhar para ele. Trabalhar para ele. Isso é inadmissível. Excelente. Então, Muito isso aí bom, é uma monarquia. É um Estado que ele tem um princípio que atravessa tudo. Todo mundo é funcionário do Estado. Isso é um regime totalitário. É um regime totalitário. É uma ideia excelente, professor, de trabalhar isso e outras palestras, escrever, porque é fundamental isso. Porque, no fundo, nós estamos construindo, de fato, uma ditadura. Quer dizer, nós estamos é aquela. Eu me lembro de um filme iraniano que o diretor, o famoso lá, ele trabalhou no filme como motorista de táxi. Ficou famoso. Ele, no final do filme, ele, numa rua lá, eu acho que de Istambul, não sei o quê, ele olha para a rua e diz o seguinte: é interessante, né? Nós estamos nessa praça, nessa rua, mas é como se estivéssemos numa cadeia. Nunca esqueci essa frase. Entendeu? Você está na rua, está no seu bar, está até na sua casa, você está preso. Esse é o poder do Estado. Quer dizer que o Estado ele está olhando para mim na hora que eu entro num restaurante, controlando a minha entrada. Ele está olhando para mim quando eu entro no cinema, controlando a minha entrada e tal. E coitado dos mais pobres. Porque na hora que ele não tem o Estado, está dentro de casa, ainda tem as facções lá. Sai dessa casa aqui, que aqui é da nossa ordem, não precisar da sua casa aqui para poder negócio de tráfico de drogas. Quer dizer, o único momento, talvez, que você se sinta não aprisionado pelo Estado, porque quando você sai, tudo tem esse negócio agora de passaporte, é dentro da sua casa. Mas o coitado lá de um bairro pobre aí, onde o Estado deixa as facções dominarem como quiserem, porque não interessa a ele combatê-las, interessa combater o homem comum. O cidadão que não pode ir para lá e para cá. As facções não interessam.
combater. Exatamente. Pode que não interessa, não estou dizendo que o Estado não faça nada, mas faz minimamente, não debela, não resolve o problema. Essas facções estão dizendo quem pode morar aqui, quem não pode morar aqui, quem não pode entrar naquele bairro, quem não pode entrar naquele bairro, cobrando Pedágios, taxas pedágios, etc. de farmácias, de lojinhas e tal. Aí eu fico pensando no coitado do brasileiro nesse momento, né? Oprimido pelas facções e pelo Estado também. É um peso enorme sobre o indivíduo. É um negócio insuportável. É insuportável. Mas deixa eu dar um giro aqui e fazer uma provocação para o professor aí. Eu já perguntei para algumas pessoas e houve alguma resposta, mas eu até hoje não entendi direito e eu gostaria muito de esclarecer isso. Pelo menos se diz que uma facção da Polícia Federal está nas mãos do Moraes. E, na realidade, ele tem um grupo da Polícia Federal que age sob o comando dele. Ele é um chefe da Polícia Federal de Essa coisa está dentro das normas constitucionais, regulamentares, ou foi uma invenção agora do Moraes para dar poder de polícia para ele? É uma invenção. É uma invenção. Quer dizer, se questionou tanto a interferência do presidente na Polícia Federal, que nunca se provou existir, e aí você vai aceitar a interferência do Supremo Tribunal Federal na Polícia Federal? Pois é. Né? É impressionante isso. Agora, a outra pergunta para o governo, o presidente não tem meios de fechar essa torneira, não? Pois é, a dificuldade do presidente é porque são 2 contra 1, né? Aliás, 2 contra 1 não. É o Supremo Tribunal Federal que intimida o Congresso e o subjuga a seu favor. E aí fica, no final, 2 contra 1. Né? O Congresso, na verdade, que tem uma dificuldade de... Até por questões éticas e morais, comportamentais, né? Ele tem uma carência de energias para se tornar um Congresso forte que possa paralisar esses abusos do STF. Termina deixando-se... Pelo menos o Senado é terrível. O Senado, a Câmara até que melhorou um pouco com o Lira, mas o Senado é uma vergonha total. Absurdo. Eu acho isso uma coisa absurda, isso aí. Como que pode, pô? É uma perda, viu, professor, das pessoas, porque a sociedade era a única que poderia reagir e ficar ao lado do presidente. Não vou nem dizer ao lado do presidente, porque parece que dizer ao lado do presidente significa que a gente está a favor dele. Não, tudo bem, né? Não é defendendo mas a favor das liberdades, né? Que, na maior parte das vezes, o presidente tem tido uma posição mais favorável a elas. Mas a sociedade agir, né, em defesa da liberdade, a sociedade se posicionar, né, nesse momento a favor das suas liberdades. Uma coisa interessante é que durante a Segunda Guerra, inúmeras pessoas se acostaram à igreja cristã na resistência ao nazismo. Aí Bonhoeffer, que foi um resistente, foi mártir, morreu em campo de concentração. Aquele pastor protestante, né? Dietrich Bonhoeffer. Um teólogo protestante, famoso ele. Famoso. Ele disse uma coisa interessante, ele disse, olha, as liberdades estavam tão banalizadas, haviam sido tão esvaziadas de sentido, que até quem não era religioso naquele momento se aproximou da igreja porque ele precisava de uma base mais sólida para defender a sua liberdade. E a lembrança de que a mensagem judaico-cristã é de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso aí fortalecia. Né? Isso aí fortalecia, ou seja, lembrava o homem o senso de dignidade que ele tem. Exato. Então, falta as pessoas terem um senso de dignidade.
né? Quer dizer, o Estado sabe o que é melhor para mim, o Estado vai me conduzir, o Estado vai me proteger, como se esse Estado aí não fosse outros seres humanos que têm outros interesses, né? Se as pessoas vêm criticando tanto a política, os políticos são corruptos e tal, por que nessa hora elas vão confiar em políticos? Né? Elas não vêm criticando a ideia, né, de que a política é corrupta e tal. Aí agora, de repente, o político quer o nosso bem, né? Elas vivem criticando o Supremo Tribunal Federal, solta bandido, isso aí, ó, não quer prender com. Que vergonha isso, né? Aí, de repente, o Supremo ficou bom, esse Supremo agora quer o meu bem? Como é que chefe de corrupto, chefe de bandido, trapaceiro, só de um deputado que fez um pronunciamento, está preso, o outro não sei o quê. Que coisa! Realmente esse país está numa situação extremamente delicada e difícil. É preocupante. Eu acho muito preocupante a situação nacional, muito preocupante. O ser humano precisa ter um senso, de novo, da sua dignidade, da sua liberdade. O Estado não me concedeu a liberdade. Ele nasceu limitado por ela, ele nasceu para protegê-la. Se esse Estado viola a minha liberdade, ele tem que ser resistido. Né? Então, já os grandes tratados aí do Locke, do Hobbes, que eu tenho uma noção ligeira dele, já está tratando disso, né? Interessante, professor, a teoria do contrato, né, do contratualismo. Interessante que o Hobbes ele defendeu um contratualismo autoritário, né, um Estado absolutista. E para o Hobbes, a natureza humana tem como elemento essencial o medo. O ser humano, para ele, é um ser inseguro, é caracterizado pelo medo e que está disposto a renunciar a todas as liberdades para poder ter alguma segurança. As pessoas não percebem que o que elas estão defendendo hoje é o que Hobbes defendeu para sustentar uma monarquia absolutista. Todo mundo vive em função do medo. O Estado tem que fazer isso porque é para a minha segurança. Todo mundo está com medo. A essência do homem não é o medo, a essência do homem é essa dignidade humana, que é fonte das liberdades, que é fonte do senso de autonomia e tal. O Locke foi muito mais feliz. O Locke dizia o seguinte, olha, quando o Estado é criado, as pessoas que compõem a sociedade não renunciam os seus direitos. Elas renunciam à autotutela, à vingança privada. Elas transferem para o Estado o monopólio da coação, para o Estado coagir aquele que violar a liberdade um do outro. Mas ninguém renuncia à sua liberdade. Então, o Estado ele existe para garantir as liberdades. Ele recebeu da sociedade a força para garantir a liberdade. Se ele usar a força não para garantir a liberdade, mas para oprimir a liberdade, então a sociedade tem direito de considerar esse contrato, que para Locke não era bem um contrato histórico, era só uma ideia para poder explicar como devem ser as relações com o Estado. Ele diz, nessa hora a sociedade tem direito de considerar o contrato desfeito e resistir. E pedir de volta o que ela deu ao Estado. Ele já não é mais o Estado garantidor das liberdades. Na realidade, hoje nós vivemos uma ditadura do STF. A verdade é essa. Infelizmente é essa. Felizmente, algumas coisas ainda estão sendo feitas na área econômica aqui, mas o resto está dominado mesmo pelo STF. O poder todo ditador que começou dentro de um regime democrático, como um Hitler, por exemplo, ele conseguiu vencer a limitação do mandato por algum golpe que o fez permanecer no poder. O Supremo Tribunal Federal ele não precisa de um golpe para permanecer no poder, já tem a vitaliciedade. Já tem. Então, é o poder que deveria ser o mais vigiado de todos. Exatamente. Por quê? Porque aquilo que todos os outros querem para se tornarem absolutistas, o Supremo já tem. Então, ele era para ser o poder mais vigiado de todos. Não é o executivo, era o Supremo, nas condições que nós temos agora. Muito bom ponto também, professor. Muito bom. E é verdade. Muito bom ponto. Professor, eu tenho aqui uma pergunta do Daniel para o senhor. Não sei se eu estou podendo ver daí, mas eu vou ler. Certo. Ele pergunta, qual seria uma... Está aí para o senhor ler aí. Qual seria uma boa forma? Eu vi agora. Uma forma juridicamente de limitar o poder do STF. Bem, em alguns lugares existem, para decisões de última instância, uma espécie de acordo institucional. Decisões máximas sobre constitucionalidade e tal do Supremo precisariam ser convalidadas pelo parlamento,
ou por alguma representação parlamentar. É a ideia dos diálogos institucionais, né? Mas eu acredito que o Brasil já tem instrumentos para isso, né? O Senado poderia impeachment, como se passou a criar o verbo aí, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma outra maneira era estabelecer um tempo limitado, né, de permanência do cargo. Esse seria também um bom instrumento, né? Então, a gente pode pensar em coisas assim de limitação temporal. A gente poderia imaginar, né, um Senado mais representativo para exercer o seu papel, né? Ou então os diálogos institucionais. Mas eu acho que a coisa mais importante era a formação da nossa mente sobre o que é que cabe ao Poder Judiciário. Isso. Né? Então, qual é o papel do Poder Judiciário? O papel do Judiciário não é criar norma. O papel do Judiciário não é entrar na esfera do governo. É fazer cumprir a Constituição. Scalia, que foi defensor do originalismo, né, da fidelidade à Constituição americana, conforme a pretensão dos pais fundadores e tal, ele dizia o seguinte: que constituinte aprovaria um texto constitucional determinado, sabendo que alguns anos depois o Supremo poderia alterá-lo completamente sem passar por todo aquele processo de elaboração. Ou seja, você tem todo um processo, aquele trabalho, a sociedade, todo esse movimento, se elege uma Assembleia Constituinte, se debate, às vezes por anos e tal, e faz a Constituição. Será que essa Assembleia Constituinte iria ter ânimo para trabalhar se ela soubesse que daqui a alguns anos um órgão sem eletividade, sem esse processo a que ela submeteu, com maior facilidade alterasse tudo? Quer dizer, que ponto, muito bom esse ponto. Que exemplo. Isso aí realça mais ainda o absurdo que a gente está vivendo. É um absurdo. Impressionante. É um fato. Aí é outra. Nos Estados Unidos é parecido com aqui também, é parecido. Reino Unido também não é tão diferente, não. Né? Acho que o mundo todo está igual. Né? Nos Estados Unidos, os estados lá têm um pouco mais de autonomia do que os nossos estados aqui. Isso é verdade. Eles podem legislar sobre certas matérias que aqui só podem acontecer no plano federal. Mas a Suprema Corte Americana, por exemplo, criou o direito ao aborto, por exemplo, sem haver nenhuma previsão. Né? Eu até fico pensando aqui, professor, como é que alguém acredita, por exemplo, na sinceridade de uma preocupação pela nossa saúde de pessoas que defendem o aborto. Né? A OMS, durante esse período aí, ela disse que deveria ser facilitada a prática do aborto durante o período pandêmico. A facilitar, já pensou? Pois é, ela disse que deveria ser facilitada, ampliada as políticas. É a liberdade, né? Durante esse período, lá em Portugal, aprovou-se uma lei favorável à eutanásia durante esse período. Quer dizer, como é que essas pessoas estão realmente preocupadas com saúde? Eu fico pensando. Legislando sobre suicídio assistido para uma pessoa que está até em boa condição, eu não quero mais viver, poder ir no médico, receber lá uma injeção letal e o médico ser visto como quem está cumprindo sua profissão, embora traindo o juramento de Hipócrates e não cometendo um crime. Né? Então, como é que eu posso acreditar que essas pessoas estão querendo bem à minha saúde, elas sendo favoráveis à legalização das drogas? Legalização das drogas, libertação de presos, assassinos, tudo. E o cidadão. Inacreditável. Né? E é uma mentira oficial e oficializada pela grande mídia. Né? Quer dizer, como que pode, por exemplo, o médico acreditar que
ele pode usar o tal do tratamento precoce, né? E cada vez mais está se tornando patente que ele realmente funciona. Inclusive, a Pfizer agora está lançando, com outro nome, a ivermectina. O cara aqui no Brasil não podia tratar com ele e era praticamente condenado como um herege, um criminoso, como a tentativa que fizeram lá nessa cretina CPI da Covid. Como se pode? Como é que o médico não tem autonomia, competência É. para receitar cloroquina, ivermectina, e uma pessoa tem competência para se drogar? Porque o que eles querem é a legalização das drogas, criminalização das drogas. Aí essa pessoa aí não precisa de um médico, não, nem precisa do médico, ela já tem competência para saber se ela pode se drogar ou não. O Conselho Federal de Medicina aprova, libera, mas o Barroso, que é um grande cientista, biólogo, tudo, não aprova. O Renan Calheiros, aquele bandido do Assis, não aprova. E aí? Eles sabem, os médicos, cientistas, não sabem. A que ponto nós chegamos, esse país? Aqui nós estamos nesse país. Realmente, eu sinto assim, professor, é um estado de corrosão social muito grande, profundo, que eu pessoalmente não sei aonde isso vai dar, e onde vai parar. Porque é grande esse racha, viu? É grande. Com certeza, professor. Porque os absurdos são totais. É impressionante. É um tempo tão difícil que você faz todo um esforço para argumentar de forma lógica. Não adianta. Mas parece que a lógica não interessa mais. Não interessa, não. É o discurso. É a narrativa que interessa. No passado, você argumentava de forma lógica, a pessoa, às vezes, não queria concordar com você, mas ela era constrangida pela reverência à racionalidade, aceitar o que você estava dizendo, mesmo que de mau grado. Ou seja, eu não gostaria que fosse assim, mas eu não tenho argumento. Hoje, as pessoas elas não têm nenhum constrangimento de serem contraditórias. Não. Lógica. Né? Nenhuma. É a lógica dialética, e ou. Então, você pode ser um e pode ser outro. Você está sempre apoiado na transformação. E ou. A lógica burguesa, que é essa silogística, né, que é ou não é, né? Não, isso aí não. É ou não é. É ou não é. É assim que está o negócio. A gente vê, por exemplo, nessas questões aí em relação às pesquisas sobre vacinas, né? Então, numa hora ele diz, olha, basta 2 doses, não, agora são 3 e tal, não sei. A gente não vê nenhum momento de retratação humilde, né? Não. É claro, nós entendemos isso daí, que a ciência se autocorrige, que a ciência melhora, que a ciência se aperfeiçoa e tal. É exatamente isso que a gente quer sustentar. Mas eles querem dizer que a ciência é infalível e tal. E aí há mudanças. E por que se está dizendo que a ciência é infalível, ou se colocando como se fosse, embora não se diga explicitamente, mas a ciência resolve tudo, não há retratações. Então, a gente teria muito mais confiança se o órgão dissesse, olha, a gente pensou, mas a gente se equivocou, não bastam só 2 doses, são 3, mas ele vem com a mesma força de autoridade que teve antes para dizer que eram 2, dizendo agora 3, como se não tivesse dito que eram 2 antes. Então, é isso. A sociedade desconfia dessa coisa colocada dessa maneira, sem uma retratação humilde. Todos nós somos seres que erramos. A gente aceitaria. Eu aceitaria, eu acharia bonito. Ouvir dizer, não, nós pensávamos que era 2 doses, mas nós nos equivocamos. Cientista erra, né? É com os erros que se aprende, né? Erra. Mas uma das teorias do aprendizado é essa, né? Com os erros se aprende, né? O que a gente vê que a política está se sobrepondo à ciência. Total e absolutamente. Não existe humildade, não existe retratação, não existe pedido de desculpas, não existe um reconhecimento da falibilidade, que a coisa está em andamento. Não existe isso. É tudo colocado como certeza. E amanhã vem outra coisa como certeza. De novo, que nega a certeza anterior, sem nenhuma desculpa, como se não tivesse dito nada para trás.
Então, isso realmente é uma situação incômoda. Né? Exatamente. Um outro exemplo que eu queria comentar ainda nesse tempo que nós temos é o seguinte. Eu estava lendo hoje um comentário muito breve sobre o ativismo jurídico, né? E um dos autores que cita lá, ele, comentando inclusive as ideias do Hayek, nessa questão judicial, que ele tem aquele livro nele, The Constitution and Liberty and so on. Uhum. Ele fala o seguinte, olha, como é que o advogado, como que ele pode julgar o juiz, o advogado, que ele tem certeza absoluta das coisas? Que tudo aquilo que está aí, que ele afirma ou acha, é a verdade absoluta. Quando todos nós sabemos que um cientista que trabalha em laboratório, faz pesquisa, faz isso, faz aquilo, erra, comete erros, por que o judiciário está caminhando para esse totalitarismo científico da ciência jurídica? Entendeu? Eu achei bastante interessante esse comentário dele, porque falta a eles aquilo que o liberalismo, por exemplo, clássico, defende: humildade. Reconhecer que nós não sabemos tudo. É verdade. Está entendendo? Então, o ser humano é mutante, as condições sociais mudam, tudo. Como que o Barroso chega e diz que é assim, é assado e acabou-se? Bom, baixa um decreto proibindo isso, obrigando aquilo, desobrigando aquilo. Como é que pode? Estavam dizendo agora que terem fechado as escolas foi um crime. Não sei se o professor viu. A Globo falou, pelo menos saiu na Globo, né? Pois é, que na época o presidente havia dito que era um crime. Qualquer pessoa de bom senso, até donos de escola aqui no Ceará, disseram que aquilo era um absurdo. Né? E não foi dado devida manchete a isso aí. Se fosse o contrário, era manchete total. Mas foi dado. Foi pequenininho, mas deu. Que foi um crime. Acharam que foi 2 anos de perda e a própria OMS achou um absurdo. Pois é, mas não há retratação do que ela mesma disse anteriormente. E isso é uma perda que não tem recuperação. Não tem recuperação. Não tem recuperação, porque tem perdas que você tem indenizações, mas essa não se recupera. Pois é. É terrível, doutor. E a qualidade do ensino superior? Não vem me dizer que o ensino superior tem a mesma qualidade nesses anos aí do ensino presencial. Eu não acho que tem. Por melhor que seja o esforço dos professores, não tem. Cai. Simplesmente cai. Está entendendo? Então é aquela história, professor. Eu me recordo muito daquela época que o Dirceu foi apanhado com aquele cachoeira lá, um bandido, tudinho, no aeroporto em São Paulo, Congonhas, e depois o Lula também, na questão lá não é do Petrolão, lá do Mensalão. Ele, com a cara de pau, ele vem, peço desculpa à população, e está perdoado. Está perdoado, faz as maiores trapulias. Desculpe. É cinismo puro, entendeu? Como os novos conchaves aí para novas eleições, os adversários que se acusavam, se aproximando. Né? Agora, eu vou lhe pegar mais uma pergunta que eu gostaria de saber do senhor como jurista. O Lula, muitos dizem que ele teve anulados os processos por um problema de erro processual, questionável, mas não sei. Mas ele não é inocente. Ele não pode ser candidato. E agora? Professor, como o senhor olha essa questão? Se os processos realmente foram invalidados, a condenação dele também cai. Ele volta realmente situacionalmente para o estado de inocência. Então, ele pode ser candidato. Oi, seu Poderia. Tchau, até a noite. Hein? Poderia, teoricamente. Agora, o que é esquisito é que o julgamento dele havia passado por outras instâncias e convalidaram.
Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal teve pronunciamentos nesses processos e tal, em face de algum recurso, alguma coisa, e não questionou isso antes. Aí, quer dizer, depois do processo fechado, consolidado e tal, quando ele teve a chance de, no andamento do processo, ter levantado isso, né, como é que seria? A pergunta que o professor me faz, ela é exatamente por causa da questão esdrúxula, né? Quer dizer, como é que uma coisa que o Supremo assistiu acontecer, se pronunciou em recursos que foram feitos dentro desses processos, que passaram por várias instâncias, inclusive pelo próprio Supremo. Então, como é que depois de a coisa já consolidada, o Lula cumprindo pena e tal, isso daí é revisto como se não tivesse sido visto anteriormente? Não tem jeito, não. Realmente é complicado, né? É para rir ou para chorar, né? Às vezes dá vontade de chorar nesse país, mas o que pode fazer, né? Mas, então, eu acho que o tempo nosso já andou bastante. Foi uma palestra excelente. O senhor quer dizer mais alguma coisa antes da gente encerrar? Pronto, eu queria só agradecer a oportunidade, dizer que considero esse momento um momento muito gratificante de diálogo com o professor Bosco, com o público, né? E que esse canal é um canal realmente que tem sido importante para esse momento, para trazer tantos esclarecimentos em diversas áreas do saber. E muito obrigado, professor Bosco, parabéns aí pelas atividades. Eu que agradeço e espero contar de novo com o senhor no próximo ano. E vamos ficar em contato, vamos ver se a gente vai ter um tempo para tomar um cafezinho e conversar tete a tete. Tá ok? Bom fim de semana e muito obrigado, e obrigado a todos que aqui compareceram. Ok. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde.